Quero aqui, antes de mais nada, fazer uma saudação à nossa senadora Fátima Bezerra, eleita governadora do Rio Grande do Norte. Desejar a Vossa Excelência muita sorte, muito sucesso. E é um orgulho para nós, do Partido dos Trabalhadores, ter a sua eleição como membro do partido que Vossa Excelência é e como única mulher governadora no Brasil. Para ver, senadora Fátima, como as mulheres ainda precisam caminhar muito na política. Então, parabéns e conte com a gente sempre aqui no Congresso Nacional. E o que me traz à tribuna hoje, senhor presidente, senhores senadores, é a saga do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu achei, sinceramente, que não precisaria mais usar essa tribuna para denunciar as injustiças e os descalabros que fazem com Lula. Mas eis-me aqui novamente com este tema. E não vou descansar, senhor presidente, de denunciar isso enquanto Lula estiver sendo injustiçado e perseguido como está. Amanhã Lula vai ter um depoimento de um novo processo, agora um processo do chamado Sítio de Atibaia. Lula não é acusado de ser dono do sítio, embora muitos digam que ele é. Não é acusado de ser dono do sítio e o próprio juiz Sérgio Moro diz que isso não tem importância. Lula é acusado de que foram feitas reformas no sítio, que esse sítio foi reformado e as reformas foram provenientes de recursos oriundos de projetos que essas empresas tinham com a Petrobras. Por isso que, mesmo o sítio sendo em Atibaia, Lula está sendo julgado em Curitiba pelo juiz Sérgio Moro, porque o juiz é prevento da Operação Lava Jato, que envolve desvios na Petrobras. Pois bem, o sítio sim sofreu reformas, mas não foi a pedido de Lula. O sítio é um sítio de uma família que há mais de 16 anos é amiga do presidente Lula e que Lula sempre frequentou. E essas reformas foram solicitadas pelos amigos e pela própria dona Marisa para fazer uma surpresa ao presidente Lula. Não há nenhuma prova em todo o processo de que o dinheiro utilizado na reforma do sítio dos amigos do presidente Lula tenha sido proveniente de contratos com a Petrobras. Aliás, as testemunhas, que são de empresas que prestaram serviço à Petrobras, todas dizem, não tem nada a ver, não foi utilizado esse recurso e Lula não pediu essas reformas. Aliás, ele não sabia que elas iriam acontecer. Mas lá está Lula, como réu no processo e com a tese do juiz Sérgio Moro, com a tese do Ministério Público Federal, de que Lula deveria conhecer. Lula não sabia, as testemunhas dizem que não sabiam, disseram que era uma surpresa, mas Lula está lá responsabilizado por obras num sítio que não é dele, senhor presidente. Então não teve nenhum ato de Lula que colaborasse para uma prática dessa. Como que pode ser o crime de corrupção passiva colocado no processo? O direito penal brasileiro é claro, tem que ser objetivo, tem que ter prova, tem que ter ato da autoridade. Aliás, Lula não era mais presidente da República. 2010 foi o último ano seu, já estava saindo. Que ato ele praticou no final do ano? E se ele não sabia e não teve dinheiro, dito por todas as testemunhas, não teve dinheiro da Petrobras. Por isso que eu fiz questão, senhor presidente, de ocupar essa tribuna, porque amanhã o depoimento do presidente Lula é sobre esse processo. Um sítio que não é dele, de uma reforma que ele não pediu e não conhecia, de um dinheiro que não veio de nenhum contrato oriundo de Petrobras, mas que está sendo julgado por Sérgio Moro em Curitiba. E mais do que isso, Sérgio Moro, nomeado ministro da Justiça de Bolsonaro, mostrando, portanto, que tem posição política, porque Vossa Excelência, como eu, sabe que um cargo de ministro é um cargo político e não um cargo técnico. Se fosse técnico, seria feito por concurso público e não por indicação política. É um cargo político, portanto, ele tinha lado e nem bem terminou a eleição, ele aceitou o cargo, sendo que ele ajudou a esse senhor ganhar a eleição, deixando Lula preso, condenando Lula, não deixando Lula ser ministro da Dilma, pois esse Sérgio Moro, que devia, ao aceitar o cargo político de ministro da Justiça, tinha que ter se exonerado do cargo de juiz. É assim que manda a lei, mas ele não se exonerou, tirou férias. Por quê? Porque se ele se exonerasse, esse processo de Lula ia ser redistribuído para qualquer outro juiz. Ele não teria condições de dirigir o juiz que poderia ficar com o processo. Seria um juiz que não teria nada a ver com ele, possivelmente. E um juiz que, se tudo desse certo, faria um julgamento justo.
mas ele tirou férias para que a sua substituta, amiga de Sérgio Moro, ficasse com o processo. E sabe por quê? Porque eles querem julgar o presidente Lula até dezembro. É esse o intuito, para que a partir de 1º de janeiro, Sérgio Moro possa sustentar no seu currículo uma segunda condenação de Lula em primeira instância, e assim assumir o cargo político de ministro da Justiça. Isso é uma barbaridade. Não é possível que o mundo jurídico olhe isso e ache que é natural aqui no Brasil, porque no exterior ninguém acha. No exterior acham isso uma aberração. A nomeação de Sérgio Moro para ministro da Justiça causou espanto em vários círculos políticos e judiciais do exterior, inclusive de jornais insuspeitos de serem de esquerda, grandes jornais europeus, norte-americanos. Como que pode um juiz que retirou um homem que ganharia a eleição no primeiro turno, porque já estava com mais de 40%, aceita ser ministro daquele que ganhou a eleição? Aliás, uma eleição com muitas fraudes, com muitos problemas, a começar pela retirada de Lula. Então, o que vai acontecer amanhã é um outro teatro patrocinado pelo juiz Sérgio Moro, pela Lava Jato do Paraná, pelo Ministério Público Federal da Lava Jato, que não está preocupado em mostrar provas. Mas para que eles mostrariam provas se eles têm convicção? Não precisa de provas, basta a acusação. Acusa-se e condena-se. Agora muitos olham e riem, muitos olham e acham bom, porque Lula é do PT. Eu quero saber quando essa justiça de exceção começar a bater na porta dos ditos homens de bem, que hoje de dedo em riste julgam os outros. E aí eles não tiverem para onde recorrer, porque não vai mais ter justiça no Brasil. Ou a justiça serve a todos, ou ela não serve a um país. E é sobre isso que nós estamos falando. Então eu quero deixar registrado dessa tribuna a barbaridade que está se fazendo de novo com o presidente Lula. Amanhã nós estaremos lá. Nós não arredamos pé de Lula, não. Nós estaremos lá, junto com o presidente, na frente do tribunal, esperando o seu depoimento. Lula falará com a nação depois da eleição. Tenho certeza que, além do depoimento, Lula trará uma mensagem ao povo brasileiro, de alento, de esperança, como ele sempre fez. Lula não está sendo julgado por esses processos, está sendo julgado pelo que representou para o povo brasileiro. Eu fico me perguntando, como um homem de 73 anos, com tanto serviço prestado à nação brasileira, pode estar passando por isso? Lula foi responsável por um período em que esse país conheceu praticamente o pleno emprego, conheceu renda, conheceu vida melhor para as pessoas, onde as famílias iam no supermercado e não precisavam ficar escolhendo o produto da prateleira, põe um e deixa outro, podiam comprar o que precisavam, não precisavam comer só 2 vezes por dia para poder sobreviver, ou atrasar a conta de luz, de água, ou deixar de comprar o botijão de gás, tendo que cozinhar com carvão ou com álcool. Era um tempo onde as pessoas tinham dignidade, onde tinham políticas sociais, onde o filho do trabalhador podia fazer o ProUni, onde o filho do trabalhador entrava numa universidade, onde as universidades públicas foram construídas e aumentaram-se os números de pessoas que se formaram. Era um tempo onde tínhamos assistência social digna, onde as pessoas não precisavam implorar, pedir nos sinaleiros, de novo como estão pedindo esmola e pedindo comida. Nós não tínhamos mais isso. Era um tempo em que a política econômica funcionava. A nossa agricultura era boa para o grande produtor, mas era boa para o pequeno produtor. Tinha o PRONAF, o Programa Nacional de Merenda Escolar. Nós tínhamos o PAA, que era a aquisição direta de alimentos, onde nós tínhamos infraestrutura, onde se fez o Luz para Todos, onde gente que nunca tinha luz elétrica, que tinha que estudar não, que tinha que trabalhar com o candeeiro, pôde apertar um botão e ter luz elétrica. Levou isso aos rincões e ao interior, aonde descobriu o pré-sal e a riqueza da Petrobras. Não, eu quero... E a riqueza da Petrobras era também dividida com o povo brasileiro,
que não era escorchado para pagar o preço do botijão de gás como é hoje, ou o preço da gasolina, que mesmo a Petrobras diminuindo o preço lá na produção não diminui na bomba, aonde nós tínhamos grandes obras, aonde o Brasil não estava endividado, onde nós pagamos nossa dívida com o Fundo Monetário Internacional e fizemos as melhores e maiores reservas internacionais que já tivemos. Essa é a época do Lula. Por que odeiam tanto o Lula? Porque a elite desse país que o prendeu nunca conseguiu dar ao povo essa resposta. E por não conseguir dar ao povo essa resposta, tinha que tirar de circulação aquele que dava. Eu quero saber o que será desse país no futuro. Agora, antes disso, nós vamos lutar para tirar a Lula daquele lugar. Lá não é lugar de Lula. O lugar de Lula é na rua com o povo brasileiro.